Olá, pessoal. Sou o professor Aldrin de Lima Fontão, da FACOM, da UFMS, Faculdade de Computação, e estou aqui para continuar acompanhando vocês em projeto integrador em Tecnologia da Informação 2. Estamos entrando no módulo 3, Banco de Dados e Controle de Versão, tá? Especificamente nessa unidade 1, nós vamos falar sobre modelagem e manipulação de banco de dados. Lembrando que o projeto integrador de vocês, né, o projeto que vocês deverão integrar, tem que considerar aspecto de banco de dados, tá? E também tem que ser versionado. A gente vai conversar sobre isso durante essa unidade, tá? Mas hoje, especificamente, a gente vai lidar com esse gerenciamento dos dados ao redor do sistema de software que vocês venham desenvolvendo e também com o controle das versões desse sistema, certo? Ou versionamento, como a gente chama. A unidade 1, então, trata de modelagem e manipulação de BD, ou banco de dados. Nossos objetivos com essa aula são compreender conceitos fundamentais sobre modelagem de banco de dados, né, o que é modelo, por que a gente modela, lembrar essas coisas e trazer isso para dentro do projeto, certo? Explorar a manipulação de dados de forma eficiente e conhecer, né, como se faz a integração entre banco de dados e aplicações Vue.js, ok? Lembrando que a gente está numa disciplina que tem uma ementa mais web, porém, essas plataformas ou frameworks que a gente vem mencionando, como a gente viu no módulo 2, não necessariamente são os que vocês têm que usar. Aqui é um exemplo só para vocês perceberem que tem frameworks, ferramentas para lidar, independente da plataforma que vocês venham desenvolver, ok? Então, vocês são livres para procurarem outras ferramentas. Aqui é para entender que a gente tem documentação para isso, que isso existe e tem coisas que vocês não precisam ficar criando na mão, ok? Primeiro, o que é um banco de dados, para a gente lembrar? Então, a gente está falando de banco de dados, a gente tem aquela imagem que, se vocês tiveram contato, que é o dado, a informação, a inteligência e sabedoria, certo? Então, a gente está falando de um sistema que vai armazenar, organizar e recuperar informações de maneira estruturada. Então, a gente armazena esse grande volume de dados, organiza esse grande volume de dados e a gente quer recuperar informação de forma estruturada a partir desse banco, certo? Então, eu quero acessar informações sobre os alunos, por exemplo, eu quero acessar informação sobre quantos alunos têm mais de 25 anos e, enfim, não são solteiros, porque provavelmente podem possuir uma família, isso interfere no engajamento da disciplina. Então, recuperando informação a partir dos dados que são coletados. E um banco de dados, ele também permite que sistemas, e aí vocês já sabem o que é sistemas, armazenem e gerenciem grandes volumes de dados com segurança, né? E aqui, especificamente, eu gostaria de lidar com vocês com o aspecto de que a gente pensa não somente a segurança, mas a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está ligada muito à privacidade, aos níveis de privacidade ao redor do dado que a gente manipula dentro do nosso sistema, ok? Então, muito cuidado com isso daí. Nós temos dois tipos aí mais básicos de banco de dados, que é o banco de dados relacional, que é aquele que a gente tem mais contato, certo? Ele organiza informações em tabelas interligadas. Então, como eu falei já, só para lembrar, né, inclusive para quem avança muito nas aulas aí, que aqui a gente não tem como fazer uma revisão de toda a disciplina. Então, a ideia é que, nesse ponto, a gente também concentrar as informações que são necessárias para que vocês consigam desenvolver o projeto. Então, aqui eu estou lembrando o que é o relacional. Então, quando a gente fala de tabela, por exemplo, que são interligadas, a gente está falando lá de dizer entidades, né? Que essas entidades elas possuem relacionamentos, que esses relacionamentos eles possuem alguma força. Então, a gente está falando do modelo conceitual, né? Que é quando a gente olha o mini-mundo, que aqui a gente vai conectar com o contexto, né? O escopo, o cenário que está ao redor do desafio que a gente está lidando para desenvolver via software, que é esse problema, essa necessidade, né? Então, a gente tem entidades ali. Pode ter um aluno, pode ter um professor, pode ter, enfim, uma disciplina. Então, são entidades, né, que elas possuem relações entre elas, relacionamentos, e esses relacionamentos possuem forças que são as cardinalidades.
E aí a gente avança para o aspecto da relação, né? Que é a tabela. A tabela é a relação, né? E aí ela vai ter elementos, atributos que caracterizam aquela relação, aquela tabela ou entidade. Aí você que lembra de banco de dados vai recordar que eu falei em níveis, né? Nível conceitual, nível lógico, né? Nível físico. E aí a gente tem essa interligação. Então, por isso que a gente tem um banco que ele é formado a partir dessas relações. Então, linguagens estruturadas de consulta, como a SQL, nos ajudam a buscar informações nessas bases de dados. Tá? E nós temos a outra categoria, que é de banco de dados não relacional, que ela vai se utilizar de estruturas mais flexíveis, como documentos e coleções. Né? Você pode lidar com documentos e coleções que ele recupera para depois tratar isso, para fazer parte como a base de dados para treinar um modelo. Então, vocês vão ver essas estruturas nesses itens aí também. E quando também não há uma necessidade de estabelecer uma relação, né, ou uma cardinalidade entre relações, ou algo mais rígido relacionado à estrutura, e aí você vai utilizar um banco de dados não relacional. Entre os principais sistemas gerenciadores ou de gerenciamento de bancos de dados, a gente tem ali o MySQL, o PostgreSQL, o MongoDB e o próprio Firebase da Google. Tá? Então, o MySQL é um banco de dados relacional que ele é amplamente utilizado. Tá? Também tem o Postgres, né, com versões inclusive mobile também, que é o banco de dados relacionado que é mais avançado e seguro. O MongoDB, que é um não relacional baseado em documentos. E o Firebase, que é um banco de dados não relacional usado para aplicações web mobile, por exemplo. Né? Ele tem otimizações como sistema gerenciador de banco de dados para esses tipos de sistemas. Quando a gente fala de modelagem de banco de dados, a gente está falando de definir uma estrutura do banco antes da implementação. Né? O nosso objetivo com a modelagem, então, é organizar os dados para a gente otimizar o desempenho e garantir a integridade. Nossa, duas frases que praticamente resumem ali um objetivo de um tópico em uma disciplina de banco de dados. Né? Quando a gente fala de modelagem, primeiro, o que eu gostaria que vocês associassem dentro do projeto de vocês é que esse banco de dados que vocês estão modelando para esse projeto integrador, né, seja vocês dando continuidade a um sistema ou produzindo agora, ele passa pelo seu olhar como projetista, né, de banco, agora nesse momento, nessa fase, olhando para o mini mundo, para o que acontece no mundo real, no cenário real, estabelecendo qual é o escopo do teu desafio. Olha como é importante ter feito as etapas anteriores de requisitos, né, o que muito cobre ali o módulo 1 dessa parte da disciplina. Porque você vai precisar modelar isso computacionalmente para que os sistemas gerenciadores de banco de dados consigam manipular isso, certo? Ou se você for criar um SGBD próprio, enfim. Então, o que a gente fala da etapa de modelagem é que você está estabelecendo níveis de abstração para que a sua equipe entenda, porque computacionalmente não é só o computador, equipe que vai desenvolver o mecanismo computacional para aquilo, ela também precisa entender. Então, por isso que você precisa definir essa estrutura do banco. Né? O primeiro item do modelo em si, então, o modelo é uma abstração. Isso que eu quero que fique na cabeça de vocês. O modelo é uma abstração. Vocês têm modelos de pessoa, vocês têm modelo de pai, modelo de mãe, modelo de amigo, né? Modelo de feed do Instagram, modelo de canal do YouTube. Vocês têm modelos, são abstrações que vocês fazem, que vocês estruturam o conhecimento para representar alguma entidade, ações que elas tomam, certo? Os dados que estão ao redor dali, a informação que vocês conseguem absorver a partir daquele modelo. E aqui, na modelagem de banco de dados, é a mesma coisa. Vocês têm nível, a modelagem conceitual, que olha para as entidades, relacionamentos, seus atributos, né, atributos chaves, né, ou derivados. Você tem ali o avanço, né, para um modelo mais lógico, né, que já vai envolver essas relações, que vai envolver uma cardinalidade, que vai envolver um conjunto de chaves primárias que identifica que quando aqueles dados combinados para aquelas tuplas daquelas relações, né, os valores relacionados àquela tupla, daqueles registros, certo? Aquilo ali é único dentro da tua base. E aí você tem esse elemento, você tem a força, você tem relações que são ali derivadas de outras, né? Você tem normalização,
porque você tem preocupações com desempenho, né, otimização de desempenho. E você tem o elemento físico, que eu acabei puxando já um pouquinho de desempenho e otimização, que é quando você implementa as próprias estruturas de consulta. E aqui eu estou falando muito do banco de dados relacional, que acredito ser a realidade da maioria de vocês aqui dentro do projeto. Então, esse último item que eu acabei puxando, que considera a estrutura do banco de dados, né, que é a parte da modelagem física, a gente está falando de uma linguagem de consulta, né, estruturada desses dados que vão te dar informação, que é um SQL, né? E aí, quando a gente fala de otimizar, a gente está falando que entre todos esses níveis de modelagem mais conceitual, de modelagem mais lógica e de modelagem física, né, a gente precisa otimizar o desempenho, garantir a integridade. Então, você fazendo a modelagem nesses níveis, né, e os outros níveis que venham a existir, se for relacional ou não relacional, eles te permitem garantir desempenho e garantir a integridade do teu banco. Porque você não pode ter uma consulta que ela demore muito tempo, né? Imagine uma base da Amazon, por exemplo, né? Não que ela é completamente relacional, certo? Também tem elementos não relacionais ali. Mas imagina você fazer uma busca por um produto e demorar 2 minutos, 1 minuto. Pode ser um motivo para você desistir de fazer aquela compra, né? Dentro da plataforma. Então, entendem como que desempenho também está ligado a isso, né? Só para a gente conectar aí as coisas. Quais são os elementos da modelagem de banco de dados que são principais? 3 mais básicos. A entidade, que ela representa um objeto do mundo real, como um cliente, um produto, né? Eu posso também ter a universidade, ela também é uma entidade, né? Dependendo do contexto que a gente está modelando. Um atributo, que é uma informação associada àquela entidade, como o nome, o preço, a idade, certo? Então, são características que me permitem elaborar o escopo daquela entidade, o que é aquela entidade, porque ela é única dentro da modelagem. E o relacionamento, que é como essas entidades se conectam. Por exemplo, como que clientes fazem pedidos de um produto? Como clientes fazem a venda ou a compra, né, de um determinado produto que é feito a partir de um pedido dentro de uma plataforma, certo? Será que tem diferença dessa relação pelo impacto numa plataforma ou não? Tipo, se é mobile, desktop ou web, tá? Só para a gente ir fazendo também essas discussões. Tem as chaves também no banco de dados, então eu posso ter uma chave primária, que é o identificador, um atributo, né, um conjunto de atributos únicos de um registro naquela tabela ou relação. Eu posso também ter uma chave estrangeira, que é uma ligação entre tabelas para garantir essa integridade referencial, né? Por exemplo, se eu tenho uma tabela, né, que eu tenho o cliente, certo? Eu tenho o pedido e o produto. Como que eu sei que um determinado cliente já fez um pedido de um produto e está esperando aquilo? Eu posso ter o CPF ou algum outro identificador, né? Hoje não é somente o CPF, mas você pode ter algum outro identificador combinado, né? Uma chave, um atributo, certo? Fazendo as variações aqui para vocês irem associando as outras tabelas. Então, eu posso ter que o pedido ele é um relacionamento ali derivado, né, entre o produto e o cliente, e ele tem lá ali qual é o CPF, o ID do cliente, eu posso também ter o ID do produto. Então, essa relação me permite essa chave estrangeira, né? Então, eu tenho ali dentro da relação pedido essa chave estrangeira que permite identificar quem foi o cliente, qual é o produto que ele está associado, que formam aquele pedido. Isso me permite manter a integridade referencial e eu não perder os pedidos de alguém. Tá? A normalização em banco de dados, que é um processo para eliminar redundâncias e organizar os dados de forma eficiente, ela, né, nos permite tratar justamente o aspecto de desempenho dentro das consultas, por exemplo, ao teu banco de dados. Então, quando a gente está lidando com normalização, as formas normais, né, a gente está falando tanto de melhoria do uso do recurso do banco, então a gente sabe que a gente pode estar usando um recurso em nuvem, né, eu não sei qual que vocês vão utilizar dentro do projeto de vocês, ou um recurso sua própria máquina, ou um servidor local, ou um servidor seu dentro da sua infraestrutura, que não seja um servidor em nuvem. Então, a gente faz melhorias a partir das formas normais ou as normalizações
para a gente garantir essa otimização e essa escalabilidade do sistema. A escalabilidade do sistema, às vezes, é conectada por várias pessoas como só aumentar a capacidade, né, daquele banco ou do acesso aos recursos ou informações daquele banco. Mas a escalabilidade está muito próximo também de elasticidade. Então, eu posso escalar no sentido de aumentar muito ali o acesso, né, às informações necessárias, aos dados e às informações necessárias a partir daquele banco, via um sistema gerenciador de banco de dados, ou eu posso reduzir também. Então, quando a gente fala de normalizar, a gente está garantindo a consistência do nosso banco de dados, porque todas as formulações para normalizar, elas não prejudicam a modelagem, a estrutura do banco. E a gente está melhorando essa escalabilidade também. Né? Eu posso tanto aumentar, tem muitos usuários querendo fazer pedidos dentro da minha plataforma, como uma Black Friday, por exemplo, quando eu posso ter pouco movimento, né? Abaixo desse grande uso de recursos computacionais em busca de informação ali. Então, a normalização ela me garante isso. Inclusive, deveria ser uma boa prática nossa e de vocês, nossa, enquanto profissionais, estabelecer e analisar com cuidado a normalização dos nossos projetos de banco de dados. Façam isso como uma atividade que vai melhorar muito o desempenho de vocês como profissionais, tá? Dentro do que vocês estiverem modelando aí do projeto de vocês. Um outro item importante após normalizar os dados é como a gente faz a manipulação. Vejam que os itens que eu estou passando com vocês são itens que vocês têm que revisar aí do projeto, ok? Então, a manipulação de dados ela vai falar de operações. Inserir, consultar, atualizar, remover, né, dados dentro do teu banco, tá? Lembrando que essas operações elas são fundamentais para garantir que os sistemas se mantenham atualizados e organizados. É muito importante que dentro do projeto de vocês, do que vocês estão fazendo em projeto integrador, vocês tenham dentro do sistema funcionalidades que permitam essas operações, tá? Então, estou solicitando e tem na entrega das atividades de vocês que tenham operações de inserção no banco, consulta, atualização e remoção, ok? Muita gente vai falar, é o básico CRUD. Sim, o CRUD ele garante que, pelo menos em parte, aí, você vai estar atendendo essas inserções, consultas, atualizações e remoções de informação, ok? Então, vocês devem fazer essa manipulação de dados como parte da entrega e do projeto de vocês, ok? Um outro item que é importante que a gente tem que lidar quando a gente está falando de banco de dados é a consulta. Tá? Inclusive, a consulta é um dos itens bem importantes quando a gente está falando de uso de sistemas de banco de dados dentro do nosso sistema de software. Gostaria de trazer para vocês aqui sobre consulta em banco de dados, além do que a gente conversou, uma dor que eu passei como projetista mesmo. Né? Foi uma oportunidade também durante a graduação de lidar com a otimização de consultas para uma pequena empresa, né, que estava tendo problemas com os clientes. Então, uma amiga minha que sabia que eu gostava, uma amiga minha de graduação, que eu gostava muito de banco de dados, principalmente da parte de otimização, de normalização de consultas, sempre gostei muito. E aí ela estava passando por um problema numa empresa que ela trabalhava, né, à época, e o que acontecia? Até hoje, quando a gente vai fazer consulta por algum produto em loja, né, o consultor, às vezes, ele pega no celular, olha aí, serve para os celulares também, ou ele vai numa estação, né, ele vai ali num computador que tem em algum lugar da loja e ele faz uma busca, certo? E aí eu lembro que, quando eles foram nos mostrar, eles faziam uma consulta, começavam fazendo a busca, e aí ficava aquela ampulheta do SQL ali demorando um tempão, sabe? E demorava muito. E aí, qual era a reclamação deles? Eles explicaram que, às vezes, as pessoas desistiam de comprar o produto com eles porque estavam cansadas de esperar. Ou, assim, o cliente não lembrava direito o produto e aí eles ficavam na tentativa e isso demorava muito. Isso fazia eles perderem dinheiro. Só que, nesse caso, o professor aqui era muito ingênuo e cobrou muito pouco para fazer a otimização da consulta. E era uma otimização simples. Para aqueles de vocês que já mexeram com a SQL, ali quando a gente tem um select, né, e tem alguém que coloca asterisco, eu já estou dando uma dica aqui para o projeto de vocês, tem gente que tem preguiça de modelar a consulta, projetar a consulta de maneira eficiente,
Então, nessa empresa, tinha lá um select asterístico de fazendo umas junções entre tabelas, e aquilo demorava muito. Uma junção já é uma operação que, dependendo da direção que ela vai, ela demora, né? Por isso que a gente tem que normalizar, para não fazer tantas junções. Né? Não estou dizendo que não é para fazer junção, tá? Que fique claro. Mas aí eu fui lá, refinei, olhei o projeto deles, não sei, e fiz alguns refinamentos de que atributos eles deveriam buscar, né, respeitando as junções. E, gente, resolvi rápido, assim. Resolvi numa tarde. E aí, né, cobrei, eu acho que na época, uns duzentinhos, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, como eu me arrependo de ter resolvido um problema de uma empresa daquela na época e ter cobrado tão barato, assim. Mas foi legal para entender ali na pele o quanto que a gente também tem que ter cuidado com as consultas, com o projeto das consultas, o que a gente precisa recuperar. Um outro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês, gente, que é muito importante, né, em momentos de GPDR, né, que é a lei global aí de proteção de dados e privacidade, e também a LGPD, né, que é a nossa regulamentação própria do Brasil, a gente tem que ter cuidado com o que a gente consulta, como a gente consulta e para quem a gente disponibiliza isso. E para quem a gente disponibiliza, não é somente para um outro cliente ou outra pessoa, não. É até entre componentes do teu sistema. Nem todos os componentes do teu sistema precisam ter acesso a todos os dados. Tá? Então, isso interfere aí nas consultas ou como a gente projeta a partir dessa nova luz aí de LGPD. Atualização de informações, né? E aí, atualização em banco, a gente está falando de modificar registros existentes dentro do banco. Então, toda vez que eu estiver falando de atualização e o que vocês devem fazer no projeto de vocês, é alterar alguma informação, como, por exemplo, o endereço, o estoque de um produto, a idade de alguém, né? Então, essa parte de atualização de informação tem que ser possível de fazer no projeto de vocês. Ah, professor, mas eu estou fazendo um aplicativo móvel que ele lida com produtos de cooperativismo. Ok, você vai atualizar cadastro das pessoas, você vai atualizar o cadastro do produto, você vai atualizar o status dele, se ele está disponível ou não, só para a gente lidar com alguns exemplos, ok? Remoção de dados. A gente vai fazer um soft delete ou a gente vai remover mesmo? Ixi, o que o professor falou agora? Soft delete? Então, a gente está falando de marcar esse dado como removido e ele não pode ser utilizado pela aplicação, mas ele está lá na base por um tempo. Então, a gente permanece segundo alguma regra de negócio, né, que você tem que analisar, que aquele dado ele tem que ficar por algum tempo na nossa base. Só que ele não pode ser consumido pelo software, ok? Então, esse é um soft delete. Ou a gente vai remover mesmo, remover o registro da tabela, tá? E aí a gente tem que também ter cuidado com essa parte de remoção, porque ela tem que evitar a perda de informações importantes. Por exemplo, você está utilizando um aplicativo e ele pergunta de você, você tem certeza que você quer remover isso? Né? E aí, na interface, na interação com o usuário, é apresentada uma tela que pergunta se ele tem certeza, para que isso não aconteça logo de forma rápida. Então, esse é um cuidado que vai para além do projeto do banco, ele também é na interface de interação com o usuário. Tá? Então, cuidado com isso daí, tentem aplicar essa prática dentro do projeto. Quando a gente fala de aplicação de banco de dados e aplicações web, e aqui lembrem, né, a gente está discutindo não somente aplicações web, mas aplicações desktop e aplicações também mobile. Né? Então, eu só quero lembrar isso para vocês. Mas aqui eu estou trazendo um contexto de uma aplicação web. A gente sabe que bancos de dados para aplicações web eles são essenciais para tornar aquela aplicação dinâmica. A gente usa, gente, hoje muitas aplicações web que dependem disso. Vocês mesmos estão consumindo, né, o curso de vocês via plataformas web, né? Seja um YouTube, né, com um canal, seja um Ava, enfim, sejam diversas outras plataformas que vocês interagem, que têm banco de dados e que são aplicações web dinâmicas. E quando a gente usa banco de dados com aplicações web, ou mobile, ou desktop, o que a gente quer fazer é armazenar e recuperar dados de usuários, produtos e transações para tornar essa aplicação dinâmica, apoiar a decisão, né, de alguém, o suporte às decisões de alguém que utiliza aquele sistema.
Quando eu falo de Vue, por exemplo, ou qualquer outro framework ou ferramenta, esses frameworks eles podem se conectar via API. Então, tem uma camada de conexão entre o teu sistema, né, utilizando ali uma aplicação Vue, né, por exemplo, uma API, com o teu próprio banco de dados. E aí você consegue manipular essas aplicações, né? A tua aplicação web consegue manipular também a aplicação de banco de dados. Então, os outros frameworks, como Flutter, por exemplo, a Ionic, numa perspectiva mais desktop, eles conseguem também manipular banco de dados via as próprias ferramentas que a gente já mostrou como sistemas gerenciadores de banco de dados. O Vue, especificamente, outras plataformas web, eles usam também via API, ok? Quais são os desafios comuns que a gente tem quando a gente lida com esses projetos de banco de dados, né? Que a gente tem que ter cuidado. Segurança e proteção contra ataques. Então, a gente fala que, por exemplo, aqui, o Vue, ele conecta com o banco a partir de uma API, né? É porque ele cria, a partir dessa API, como se fosse uma camada para ninguém acessar de forma direta o banco. Então, uma dica que eu quero dar para vocês, quanto segurança e proteção, é que, beleza, professor, eu não quero usar o Vue, eu não estou programando web, ou eu estou programando web e eu não quero usar, eu quero usar um outro framework, ou plataforma, ou projeto, ou API, ou ferramenta, enfim. E eu também, no desktop e mobile, eu quero usar outras coisas. Mas você tem que ter uma análise, fazer uma análise se esse framework, aqui eu vou jogar tudo num contexto de framework, se esse framework ele te permite ter uma camada adicional. Se a pessoa não faz acesso via o framework, sabe? Direto com o banco. A gente tem que ter uma camada ali, que a gente chama dessa API, né? Que ele me permite controlar, ter os aspectos de segurança, autenticação, né? Níveis de acesso, perfis, papéis, gerenciamento de perfis e de papéis, o log, né, de quem acessou alguma coisa, quando acessou, qual o fluxo que fez. Então, essa segurança e proteção contra ataques é muito importante, por isso que eu trouxe ali o exemplo do Vue, API e banco de dados e o teu sistema, ok? Também há um outro desafio que é a otimização de desempenho para consulta que seja mais eficiente. Então, se você está lidando com um dispositivo que ele tem uma limitação, né, de hardware, você vai precisar otimizar desempenho para não usar tanto do hardware, né? Então, um IoT, né, da vida, né? Também dispositivos móveis com menos capacidade de processamento, né, de memória, de CPU. Então, você vai otimizar desempenho para consulta eficiente. Tem outro exemplo aqui que é muito legal de trazer, né? Eu passei muito tempo desenvolvendo para dispositivos móveis, quando eu trabalhava nas multinacionais, é que é o caso de... Eu fiz, na verdade, estagiário, né, gente? Não que todo estagiário comete, mas é o momento da gente aprender, né? E eu quero trazer aqui para vocês. Eu lembro que eu fiz tinha um sistema que ele acessava, não era um banco, tá? Mas ele acessava um XML, ele consumia isso via API, então o XML ele já era gerado com as informações, né, que vinham de um banco, só que ele condensava dentro do XML todas as informações. Ele não tinha lá na camada de consulta, ele não trazia só aquilo que eu precisava consumir. Então, o que eu fazia? Quando eu ia dar carga na aplicação móvel, e era para um celular que ele era super limitado de bateria, e na época também, né, aquele próprio celular, ele rodava com uma tecnologia HSPDA+, né? Então, assim, não era nem 3G, gente, só para vocês terem noção. E aí, eu lembro que toda vez que eu entrava no aplicativo, quando eu estava desenvolvendo, eu tive uma péssima prática de programação e de desempenho de consulta. E eu baixava o XMLzão toda vez. Eu estou falando XMLzão, né, porque ele era grandão mesmo. E aí, eu não lembro a quantidade de testes que eu fiz agora, mas eram poucos. Apareceu uma mensagem no celular: você consumiu todo o seu plano de dados. E aí eu tive que falar para o meu gestor: nossa, eu já consumi, tem todo outro chip aí para eu usar, né, para que eu consiga fazer os testes. Aí ele falou: Alder, mas tenta ver por que está usando tão rápido aí, né?
E eu fui ver o tamanho do arquivo, tipo, era mais de 530, eu lembro até hoje, assim, 530 megas, sabe? Para a época, para aquele celular, para aquela banda de plano de dados, eu não otimizei o desempenho. Aí depois eu comecei a lidar com isso, com mecanismos de persistência, no próprio banco de dados do dispositivo móvel, né, que tem isso, tem a persistência. Para quem está fazendo aplicativos móveis, eu vou falar para vocês, e serve para os outros também, que é uma prática que acabou indo para os outros, né, para as outras plataformas, web e desktop. Mas, assim, principalmente a galera do mobile, estudem sobre persistência também, né? Persistência de dados e o quanto que vocês conseguem se aproveitar disso para lidar com consultas eficientes, certo? E o outro desafio é garantia da integridade e consistência do dado. Teve queda de energia no meu servidor, e aí? Perdi todos os dados? Teve falha? Sabe? Aconteceu alguma coisa. Você tem mecanismo de backup na tua arquitetura do teu sistema? Se alguém atacar e mexer nos teus dados, e aí? O que você atacou? A gente aconteceu o ataque. Como que você me garante a recuperação da integridade e da consistência? Putz, professor, eu lidei com tudo em uma única plataforma, eu só tinha aquela cópia, né, e que era o próprio banco, e é isso. Vou ter que buscar outro mecanismo, lidar com algum mecanismo sintético baseado em IA para eu trabalhar com isso, ou falar mesmo para o cliente que a gente perdeu isso e a gente vai ter que recuperar de alguma outra forma. Voltar uma versão, né? A gente vai até lidar com isso sobre versionamento, né? Então, essa consistência e integridade, ela também está ligada à própria gestão do dado, né, dentro aí do teu sistema, ok? Então, como conclusão dessa parte, nós temos que os bancos de dados eles são fundamentais para a gente armazenar e manipular, e por isso que eu indiquei durante a aula que vocês devem usar algum SGBD, alguma estratégia para aquelas operações que eu indiquei durante a aula. Se você passou rápido demais por essa aula, volta e veja, tá? Uma modelagem bem estruturada melhora o desempenho e escalabilidade do sistema. Lembrando que a gente falou que escalabilidade não é só aumentar, mas também eu posso reduzir, dependendo da necessidade de uso do banco, das informações que estão no banco, tá? A integração com qualquer framework, né? E aqui a gente usou como exemplo o Vue.js. Ele permite desenvolver aplicações que sejam dinâmicas e interativas, e é por isso que a gente precisa dessa integração com os cuidados de segurança, de integridade, de consistência, de proteção a ataques, de uma engenharia segura do teu sistema, que é identificando, inclusive, quais são os pontos ali que precisam ser melhorados da estrutura da tua modelagem, nos níveis conceituais, lógico e físico, né, da normalização, né, dos CRUDs, do acesso a dados, de que componente acessa qual dado, tudo isso está ao redor do projeto e vocês devem fazer essas escolhas e essas decisões precisam estar documentadas também como parte do teu projeto, certo? Elas podem, inclusive, estarem descritas como decisões arquiteturais do banco, da arquitetura do banco de dados, né, que vocês vão registrar aí como decisões dos projetos de vocês. Como referências para essa aula aí especificamente, elas são referências mais de web, mas que ajudam vocês aí, porque especificamente vocês, por mais que desenvolvam, por exemplo, para a aplicação móvel, vocês vão ter um servidor. Ele é web, ele é um back-end, né? E desktop também, se vocês forem consumir algo, tá? Então, PHP e MySQL, desenvolvimento web no lado do servidor. Então, para vocês se inspirarem, a seção C, que são sites orientados a banco de dados. E tem dois livros que são disponíveis na biblioteca digital da UFMS, que é o Front-End com Vue.js, né? Que vocês vão ler aí o trecho do capítulo 4, especificamente, que é Criando e Exibindo Dados. Mas eu coloquei ele aqui sozinho também, né? Para que vocês, para quem vai se especializar em web, que leia realmente todo o livro na parte de front-end com Vue.js, para ver essa parte da integração do banco, porque não tem como você se desconectar. É um livro que ele não é pesado, é um e-book, tá? E que você, se for se especializar em web, eu indico lê-lo aí todinho, ok? Está atualizado e vocês conseguem utilizar. E, claro, a documentação do Vue, né, para aqueles que vão lidar com o web. E também acessar o nosso documento de curadoria de conteúdo para ver os outros materiais, vídeos do YouTube, podcasts, que lidam especificamente com essa parte,
né, da eficiência do banco, da segurança, da LGPD, tá? É um material que vai estar disponível lá na curadoria. Vejo vocês na próxima aula.